Temos estudado realmente uma série de ações que venham ajudar a fortalecer a produção audiovisual em Salvador. Nossa expectativa é de que ela continue sendo alvo de investimentos cada vez maiores. Por trás do glamour do cinema, a gente tem os profissionais. Até em Hollywood tem incentivo fiscal. Salvador, cidade-mãe da cultura do Brasil. Conhecer a história por trás das suas manifestações, revelar a arte como ferramenta de transformação e inclusão social. Isso é Só Ter Arte. Os investimentos dos últimos anos, eles praticamente foram paralisados no campo da cultura. O que salvou o campo da cultura e das artes de modo geral, incluindo o audiovisual nisso, foram as leis emergenciais. A Lei Aldir Blanc, que conseguiu segurar a onda um pouco de quem atua nesse campo. Mas se a gente for ver a dimensão do Brasil, a capacidade que a cultura e as artes têm de movimentar o PIB econômico, tanto do estado, da cidade de Salvador e do país, o que se investe na cultura é ainda muito pouco. É ainda muito pouco. Nós tivemos 6 anos de não cinema, né? E é meio irônico, porque assim, a gente entende que, por exemplo, o governo da Bahia era um governo de esquerda e ele podia ter feito um edital, mas, por outro lado, ele não tinha a verba nacional. Então, a gente entrou numa imbricação que a gente não andava, né? Então, como o setor nacional parou, em cascata, paralisou os governos e os prefeitos de todo o Brasil. E veio a pandemia ainda. Então a pandemia deixou o setor da gente paralisado, com cesta básica na mão. A gente vive um momento em que muitos filmes baianos, de origem baiana e de produtoras baianas, estão sendo produzidos, mas ainda com resquício de editais de 2017, 2018, 2019. E só agora, por conta da pandemia, eles começam a ir para a produção e para campo para eles serem realizados. Os últimos editais da Ancine foram em 2018 e aí nós passamos 2019 com sem edital, 2020 sem edital, 2021 sem edital, só em 2022. E mesmo esses editais de 2018 foram um pouco, como eu diria, complexos para um histórico que vinha sendo construído pela Agência Nacional de Cinema dentro do Fundo Setorial. Então a gente tem uma mudança de chave muito grande em 2018 e depois a gente tem um marasmo da agência apenas fazendo contratações de projetos que tinham sido selecionados anteriormente. Em 2022 a gente foi lançado uma nova linha de fomento, novas linhas de fomento, na verdade. Alguns projetos baianos foram contemplados, mas mesmo assim ainda tem algumas correções a ser feitas e diante de uma reestruturação de um Ministério da Cultura voltando a acontecer, a gente prevê que haja uma nova onda, uma nova boa onda para o financiamento público ao audiovisual. Felipe, você falou da importância dessa parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, mas agora também com o Governo Federal, né? O que muda com Margareth Menezes lá no Ministério? Abre horizontes muito promissores, né? Assim, a Agência de Cinema, a Agência Nacional de Cinema, Ancine, é uma agência fundamental. Quando eu falei, por exemplo, dos editais da Fundação Gregório de Matos, o Arte na TV ano 1 e 2, a gente eles foram realizados, na verdade, através de uma linha de financiamento da Ancine, que são os co-investimentos regionais, que a cada R$1 que o ente federativo, né, seja município, seja estado, colocasse num edital de fomento, a Ancine complementaria com R$2. Né? Então, esse trabalho articulado entre o governo federal, o governo do estado, o município, uma frente ampla pela cultura, né? Isso é muito importante. Fernando Guerreiro, nosso presidente, sempre reforça isso, né? E é fundamental para a gente, é fundamental para nosso setor, para a cultura como um todo, mas principalmente para o audiovisual, a retomada num campo progressista de políticas públicas que fortaleçam, né, que venham realmente financiar e entender que cultura é desenvolvimento. Cultura é contar nossa história, é valorizar, entender povo, mas é geração de riqueza também, é geração, é entender que as pessoas podem viver de cultura, que cultura não é só entretenimento, não é só aquilo que cultura não é supérfluo.
Exatamente, é base de transformação, né? Então nós temos diversos trabalhos também que ilustram isso, mas eu acho fundamental nesse momento, né, a gente ter uma reconstrução de país e uma reconstrução do setor cultural também com isso. Muitas expectativas, claro, no governo federal, já tivemos desburocratização de alguns processos que estavam parados, né? Então uma retomada grande agora de movimentações de política pública. Esperar agora um pouquinho para podermos ver os resultados, colher os resultados disso. Hoje aqui na Bahia a gente tem muitas possibilidades de caminho para a gente conseguir realizar obras audiovisuais. Pensando em financiamento público, a gente tem recursos do Fundo de Cultura da Bahia e Faz Cultura, que são mecanismos que existem, estão, assim, no momento não estão contemplando da forma como o setor espera, né, que esteja, mas eles existem, estão aí colocados para a sociedade. E temos no município, tem um projeto que é o Salvador Cine, que existe uma expectativa de que isso aumente, que isso se avolume aí com o tempo. E no plano federal, o principal mecanismo de fomento hoje, sobretudo para quem trabalha e atua aqui no estado da Bahia e no Nordeste de maneira geral, é o Fundo Setorial do Audiovisual. Nós temos o Fundo Setorial do Audiovisual, que é o principal fundo fomentador da produção audiovisual brasileira, que tem uma gestão feita pela Agência Nacional de Cinema. E nessa lei, o fundo foi criado anteriormente à lei, o fundo foi criado em 2007, mas a lei 12.485 alterou esse fundo, garantindo que no mínimo 30% do valor desse fundo tem que ser destinado para produtoras do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então era uma oportunidade de negócio para que essas produtoras conseguissem o financiamento através do Fundo Setorial do Audiovisual e o escoamento da sua produção com esses canais de televisão. Porque para você ter acesso ao Fundo Setorial do Audiovisual, você tem que ter a garantia de que seu produto vai ser ou veiculado na televisão ou distribuído no cinema. Tem editais públicos com temas dados, né? A gente já teve editais das TVs públicas, por exemplo, que você tinha uma série de recortes ali que às vezes são um pouco limitador. Porque você pega os cineastas e as produtoras, tem projetos que vão desenvolvendo ao longo, né? Um projeto puxa outro, e você vai ali desenvolvendo, tá com os projetos na gaveta, e acaba que você tem que enquadrar os projetos naquela demanda específica. Por outro lado, ele também pode ser um incentivo. Eu já fiz uma série, por exemplo, que eu dirigi, Meu Irmão Nerd, que o edital pedia ciências para crianças no ensino fundamental 1. Então, claro, você vai criar a sua narrativa ali em torno disso. E se não tivesse, talvez ninguém fizesse séries sobre ciências. E é super importante, foi um projeto super legal. Por outro lado, quando você tem tema livre, né, você está num edital e você tem... eu acho que tem uma necessidade de, como a gente falou, de compensação do que se conta nas narrativas normalmente, que as narrativas com temáticas sociais, elas precisam ocupar esse espaço. Então, vai se dar uma prioridade a esse tipo de narrativa na hora de fazer a seleção? Talvez sim, mas não exclusivamente. E a história tem que ser boa, os personagens têm que ser bons, né? E aquela história tem que tocar as pessoas de alguma forma. Senão, quem está ali fazendo a seleção vai ler aquele roteiro e vai falar não vai chegar lá, não vai atingir o público. O importante é chegar no público. Nossos filmes, apesar da gente ter uma produção frequente, mesmo diante de toda a dificuldade do financiamento, começa a ter uma preocupação maior em diálogo direto com um público mais amplo. Vide agora o Na Rédea Curta, que vem de um canal do YouTube, vem de uma preocupação de dois autores também, que são roteiristas, que é Thiago Almassi e Sullivan Bispo, um encontro com Ari Rosa e Glenda Duarte, que são diretores lá de Cachoeira, que fizeram Café com Canela, que é um filme que foi premiadíssimo no Festival de Brasília, e depois teve uma distribuição exitosa em 2018 nas salas de cinema. E agora tem uma possibilidade, como Na Rédea Curta, tem outros filmes que estão para sair nesse ano e para o próximo, que tem essa preocupação em ter um diálogo maior com o público. Então a gente tem aí, talvez nessas duas vertentes, uma preocupação maior em dialogar com o público
e uma preocupação também com a qualidade artística e estética dos projetos. É muito interessante nossa cidade, então realmente o processo de seleção nunca é fácil, nunca é um processo de seleção fácil. Ele não é feito diretamente pela Fundação Gregório de Matos, né? São profissionais do setor audiovisual que são contratados para fazer isso, mas os critérios tem critérios, obviamente são critérios objetivos, a gente tem linhas, mas tem alguns direcionamentos, como a relevância disso para a história de Salvador, né? A gente está falando de uma fundação cultural do município de Salvador, né, que é dentro do estado da Bahia o principal polo de produção audiovisual, né, de produção de cinema e de audiovisual. Então, a gente busca, na verdade, sempre histórias que reforcem a narrativa da nossa cidade, mas mais importante também que os profissionais envolvidos, que as pessoas, que o mercado audiovisual soteropolitano, do cinema soteropolitano, esteja envolvido nessa produção. Mas em termos de narrativa, Juliana, nunca é uma missão fácil. É sempre uma missão muito difícil, porque é realmente muito rica a produção de histórias e de enredos que a gente tem na nossa cidade. A Fundação Gregório de Matos, ela é a fundação cultural do município de Salvador, né? Ela é responsável pela aplicação e desenvolvimento das políticas culturais dentro do município. Nós temos dentro da estrutura municipal uma Secretaria de Cultura e Turismo e vinculada a essa secretaria uma empresa de turismo, que é a Saltur, que cuida de alguns eventos, né, de grande porte, como o Carnaval, o Festival da Virada. E a gente tem a Fundação Gregório de Matos, que seria o braço da cultura, da operacionalização da cultura. Então, desde 2014, com a entrada do Fernando Guerreiro, houve uma estruturação e alinhamento com o Sistema Nacional de Cultura, então foram criadas as políticas de editais dentro do município, né, os projetos de financiados, então assim, o Conselho de Cultura, então toda a execução de financiamento e desenvolvimento do setor cultural no município, hoje ele é executado pela Fundação Gregório de Matos. De 2014 para cá, 2013 na verdade, nós, né, Fernando assume aqui a Fundação Gregório de Matos, mas de 2014 a gente começa a ter uma linha de financiamento mais específica para o audiovisual. Então de 2014 para cá já foram investidos mais de 5 milhões de reais no audiovisual e por volta de 38 projetos já foram financiados, desde curtas-metragens a projetos de obras seriadas para televisão, até desenvolvimento de roteiro, formação. Então assim, isso é uma gama muito grande de projetos que a gente teve ao longo desses anos que nós conseguimos ajudar a desenvolver no setor audiovisual. Tivemos algumas ações, alguns editais específicos em parceria com a Ancine, em 2014 e em 2017, né? Porque quando a gente fala de cinema, a gente fala também de toda uma cadeia do audiovisual, quando a gente ajuda, né? Ou seja, financia projetos do audiovisual, por mais que não sejam obras diretamente que vão ser exibidas, né? Que vão ser exibidas lá no cinema, mas que você profissionaliza essa cadeia, que você ajuda a fomentar. Então nós tivemos projetos de obras seriadas para televisão, né? E nós tivemos projetos de curtas-metragens aprovados aqui, mas em 2014 e 2017 tivemos 2 editais, o Arte na TV, que nós tivemos ano 1 e ano 2 em parceria com a Ancine, e em 2021 nós tivemos o Prêmio Conceição Sena, que também financiamos projetos de audiovisual, de produções de curta-metragem. Mas também nossos editais Arte Todo Dia, os outros editais que não são específicos de linguagem para o audiovisual, mas eles são multilinguagens, também recebem projetos do audiovisual. Mas a partir de 2019, a gente começa a trabalhar o audiovisual de forma mais estratégica dentro da Fundação Gregório de Matos, né? Hoje, dentro da gerência de equipamento na gerência de promoção cultural, da qual estou gerente hoje, nós temos um setor específico para o audiovisual, né? Então nós temos uma estratégia de desenvolvimento da cidade que passa pelo projeto de construção de uma Film Commission, né? Que vai tornar Salvador um ambiente mais propício à atração de gravação de projetos audiovisuais, né? Netflix tem gravado aqui, gravou ano retrasado, se não me engano, aqui. A gente teve algumas gravações audiovisuais, então a Film Commission vai ajudar a profissionalizar também, receber melhor essas produções de fora.
e também trazer aí outras novidades, né? Hoje temos várias linhas de possibilidade de financiamento para o setor audiovisual. Tem se falado muito em cash rebate, né? Que é uma política de atração a investimentos, a filmagens dentro da cidade, onde a política pública acaba devolvendo parte do dinheiro gasto da produção audiovisual aqui. Então a gente fala sobre às vezes 20% de cash rebate. Então assim, temos estudado realmente uma série de ações que venham ajudar a fortalecer a produção audiovisual em Salvador e profissionalizar ainda mais esse setor que está super pujante, super forte em nossa cidade. Bem, o Nordeste Lab é uma plataforma de articulação e fomento voltado para o setor audiovisual. Ele se inicia em 2015 e 2016 voltado especificamente para as produtoras do Nordeste. A partir de 2017 a gente amplia isso para as produtoras do Centro-Oeste e do Norte também. A gente faz atividades que são voltadas para que as produtoras se conectem com os exibidores, a partir de encontros de negócio, de rodadas de negócio, com canais de televisão, com streamings. Começou trazendo principalmente os canais de televisão fechada por conta da Lei 12.485, que foi promulgada em final de 2011 e em sua vigência em 2012, porque essa legislação ela diz que no mínimo 3 horas e meia de programação desses canais no horário nobre tem que ser de programação de produtoras independentes. A partir disso, tem-se uma demanda muito grande por uma produção independente para cumprir essa cota estabelecida. E dentro dessa legislação também, nós temos o Fundo Setorial do Audiovisual, que é o principal fundo fomentador da produção audiovisual brasileira, que tem uma gestão feita pela Agência Nacional de Cinema, e nessa lei, no mínimo 30% do valor desse fundo tem que ser destinado para produtoras do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, desde 2014, com a entrada do Fernando Guerreiro, houve uma estruturação e alinhamento com o Sistema Nacional de Cultura. Então foram criadas as políticas de editais dentro do município, né, os projetos de financiados, então assim, o Conselho de Cultura. Então toda a execução de financiamento e desenvolvimento do setor cultural no município hoje ele é executado pela Fundação Gregório de Matos. De 2014 para cá, 2013 na verdade, nós, Fernando assume aqui a Fundação Gregório de Matos, mas de 2014 a gente começa a ter uma linha de financiamento mais específica para o audiovisual. Então de 2014 para cá já foram investidos mais de 5 milhões de reais no audiovisual e por volta de 38 projetos já foram financiados, desde curtas-metragens a projetos de obras seriadas para televisão, até desenvolvimento de roteiro, formação. Então assim, isso é uma gama muito grande de projetos que a gente teve ao longo desses anos que nós conseguimos ajudar a desenvolver no setor audiovisual. Tivemos algumas ações, alguns editais específicos em parceria com a Ancine, em 2014 e em 2017, porque quando a gente fala de cinema, a gente fala também de toda uma cadeia do audiovisual, quando a gente ajuda, ou seja, financia projetos do audiovisual, por mais que não sejam obras diretamente que vão ser exibidas, que vão ser exibidas lá no cinema, mas que você profissionaliza essa cadeia, que você ajuda a fomentar. Então nós tivemos projetos de obras seriadas para televisão, e nós tivemos projetos de curtas-metragens aprovados aqui, mas em 2014 e 2017 tivemos 2 editais, o Arte na TV, que nós tivemos ano 1 e ano 2 em parceria com a Ancine, e em 2021 nós tivemos o Prêmio Conceição Sena, que também financiamos projetos de audiovisual de produções de curta-metragem. Mas também nossos editais Arte Todo Dia, os outros editais que não são específicos de linguagem para o audiovisual, mas eles são multilinguagens, também recebem projetos do audiovisual. Mas a partir de 2019, a gente começa a trabalhar o audiovisual de forma mais estratégica dentro da Fundação Gregório de Matos. Hoje, dentro da gerência de equipamento na gerência de promoção cultural, da qual estou gerente hoje, nós temos um setor específico para o audiovisual. Então nós temos uma estratégia de desenvolvimento da cidade que passa pelo projeto de construção de uma Film Commission, que vai
tornar Salvador um ambiente mais propício à atração de gravação de projetos audiovisuais, né? Netflix tem gravado aqui, gravou ano retrasado, se não me engano, aqui. A gente teve algumas gravações audiovisuais, então a Film Commission vai ajudar a profissionalizar também, receber melhor essas produções de fora e também trazer aí outras novidades, né? Hoje temos várias linhas de possibilidade de financiamento para o setor audiovisual, tem se falado muito em cash rebate, né? Que é uma política de atração a investimentos, a filmagens dentro da cidade, onde a política pública acaba devolvendo parte do dinheiro gasto na produção audiovisual aqui, então a gente fala sobre às vezes 20% de cash rebate. Então assim, temos estudado realmente uma série de ações que venham ajudar a fortalecer a produção audiovisual em Salvador e profissionalizar ainda mais esse setor que está super pujante, super forte em nossa cidade. Também destaco aí uma possibilidade maior de diálogo com o público, que nossos filmes, apesar da gente ter uma produção frequente, mesmo diante de toda a dificuldade do financiamento, começa a ter uma preocupação maior em diálogo direto com um público mais amplo. Vide agora na Rédea Curta, que vem de um canal do YouTube, vem de uma preocupação de dois autores também, que são roteiristas, que é Thiago Almassi e Sullivan Bispo, um encontro com Ari Rosa e Glenda Duarte, que são diretores lá de Cachoeira, que fizeram Café com Canela, que é um filme que foi premiadíssimo no Festival de Brasília, e depois teve uma distribuição exitosa em 2018 na sala de cinema. E agora tem uma possibilidade, como na Rédea Curta, tem outros filmes que estão para sair nesse ano e para o próximo que tem essa preocupação em ter um diálogo maior com o público. Então a gente tem aí talvez nessas duas vertentes, uma preocupação maior em dialogar com o público e uma preocupação também com a qualidade artística, estética dos projetos.